Dando continuidade às videoaulas que tratam do tema estoques, neste vídeo vamos tratar do assunto inventário periódico. O que é isso, de que forma apuramos o CMV, como valoramos as quantidades e vamos ao final apresentar um exemplo numérico, incluindo as contabilizações. Então, inicialmente, temos que entender o que significa esse sistema de inventário periódico. Como o próprio nome diz, inventário significa contagem, quando eu realizo uma contagem física dos estoques. E periódico significa que essa contagem é feita de tempos em tempos. O tamanho do período é definido para cada empresa. Então vamos verificar alguns conceitos relativos a esse sistema de controle de estoques. Esse sistema de controle, chamado de inventário periódico, é um sistema em que a empresa registra na contabilidade suas compras e vendas, porém, para fins contábeis, não existe um controle contínuo do estoque existente. O que significa isso? Significa que no momento em que a empresa realiza a venda, não existe um controle contínuo do estoque de modo que ela tenha a avaliação de quanto está custando o estoque que acabou de ser vendido. Esse sistema normalmente é usado em empresas menores, em empresas menos complexas, em que o custo de se manter um controle mais permanente, mais contínuo, é muito alto, portanto não valeria a pena implantar esse sistema. Já que a empresa, ao realizar a venda, não possui esse controle contínuo da saída do estoque, a consequência é que o CMV, que é o custo da mercadoria vendida, não é apurado por venda, por transação. Ou seja, eu estou vendendo uma mercadoria por um determinado preço de venda, mas eu não tenho na contabilidade o quanto custou aquele produto que está sendo vendido. Bom, mas é claro que para fins contábeis, se eu não registro o CMV por transação, em algum momento eu vou ter que fazer algo para apurar esse CMV, uma vez que a contabilidade precisa demonstrar o resultado confrontando as receitas com as despesas correspondentes. Se eu estou vendendo um estoque por 100 e ele custou para mim 80, não adianta eu registrar apenas a receita de venda sem registrar o custo. Eu preciso do CMV para apuração do resultado por competência. Então, a cada período que a empresa define, e daí vem essa lógica do inventário periódico, ocorre a realização do inventário físico, ou seja, uma contagem física para que a empresa verifique quanto tem de estoque naquele momento, ou seja, ela está apurando o estoque final. E ao apurar o estoque final, a empresa vai ter condições de saber, por diferença, nós já vamos ver como isso funciona, o quanto foi o CMV. Então vamos entender agora essa lógica de apuração do CMV. O valor do custo das vendas, que é o que a gente está querendo, o CMV, ele é encontrado no momento do inventário físico apenas, utilizando esta equação, que é bem famosa na contabilidade. CMV é igual a estoque inicial mais compras menos estoque final. Qual que é a lógica por trás desta fórmula? Ora, vamos imaginar um exemplo. Suponha que você detém 100 unidades de um determinado estoque, esse é o seu estoque inicial, e você comprou 200 unidades adicionais durante um determinado período. Então significa que à disposição para venda você teria 300 unidades. Se ao realizar o inventário físico você percebe que possui 300 unidades ao final, significa que você não vendeu nada, daria um CMV zero. Por outro lado, se você realizar um inventário físico que vai durar 2 segundos, você chega ao estoque e verifica que não tem nada, significa o quê? Que todas as mercadorias foram vendidas. Ou seja, tudo que existia no estoque no início, mais aquilo que foi comprado no período, foi vendido. Agora, eu acabei de dar dois exemplos bem extremos. Ou você não vendeu nada, ou você vendeu tudo. É lógico que na prática não ocorre nenhum e nem outro de forma mais comum. O que vai ser comum é encontrar algum estoque final na realização do inventário físico. Então, nesse mesmo exemplo que eu dei, se eu tiver um estoque inicial de 100
realizar compras de 200. Ao fazer a contagem, eu percebi que eu tenho 240 unidades, significa que eu vendi 60. Então, é uma apuração por diferença. E é claro que aqui a gente já começa a ver as fragilidades desse sistema. Pode ser que o estoque tenha saído não por venda, mas por baixa, ou por furtos, por exemplo. Se eu não tenho esse controle da saída do estoque de forma permanente, eu não vou ter condições de apurar esses valores que seriam diferentes da natureza do CMV, que é uma mercadoria vendida efetivamente. Bem, na sequência, vamos entender como o CMV é calculado em termos de valores monetários, porque nos exemplos que a gente deu até aqui, a gente estava falando em unidades. Eu comprei tantas unidades, vendi, mas na contabilidade o que é registrado são valores monetários, não são unidades. Então imagina que eu tenho o meu estoque inicial em valores e eu tenho as compras em valores. Ao realizar o inventário físico, eu apuro o estoque final em quantidade. Como é que eu valorizo essas quantidades do estoque final? Ora, eu tenho que realizar um processo de atribuição de valor seguindo algum critério. E, portanto, o critério geralmente do custo médio costuma ser o mais utilizado na prática. Então, o que a empresa faz? Ela verifica qual foi o custo médio das aquisições ao longo do período que está sendo considerado. Não é o único método, poderia haver outros métodos, mas o custo médio costuma ser o mais utilizado e também ele é aceito pelas normas e pelas regras fiscais. Então, vistos esses conceitos mais gerais a respeito desse sistema de controle periódico, vamos verificar um exemplo numérico completo com as contabilizações. Esse exemplo foi extraído do capítulo 5 do livro Contabilidade Financeira, Objetivo de Aprendizagem 3. A companhia BMG possuía em 1º de janeiro de X1 um estoque de 100 mil, e vejam que este valor de unidades monetárias corresponde a uma certa quantidade, no caso específico 100. Então isso significa que o custo médio do estoque inicial seria de 1.000 por unidade. Durante o ano de X1, a empresa realizou as seguintes operações. Fez uma compra de 50 unidades por 87.500, o valor total. Uma segunda compra de mais 50 unidades por 62.500 e vendeu. Não sabemos exatamente quantas unidades ela vendeu, porque o sistema de controle não nos dá essa informação, mas ela sabe o preço de venda, que foi 420 mil. Então foram vendidas certas unidades e o preço total de venda foi 420 mil. Ora, para saber quantas unidades foram vendidas, eu preciso realizar um inventário físico para verificar quantas unidades restam no estoque ao final do ano. Então, utilizando aquela mesma lógica que eu mostrei agora há pouco. Se eu realizar um inventário físico e encontrasse 200 unidades, não teria venda nenhuma. É lógico que nesse exemplo não se aplicaria porque a gente sabe que a empresa vendeu alguma coisa, pelo menos. No mínimo uma unidade foi vendida. Se eu chegasse ao inventário físico e descobrisse que não existe nenhuma unidade, o estoque inicial é zero, então significa que eu teria vendido 200 unidades. Ora, neste exemplo, foi realizado um inventário físico e a empresa constatou a existência de 60 unidades de mercadorias. Então vejam que eu tinha 100 no início, comprei mais 100 ao longo do período, tinha 200 unidades à disposição para venda. E ao realizar a contagem, eu descobri que eu tenho apenas 60. Então, o que aconteceu com as outras 140? Ora, foram vendidas. E essa é a premissa do sistema de controle. Porque se eu não estou controlando de forma permanente o estoque, eu não sei se houve baixas por outros motivos, por algum furto, por exemplo, ou por quebra, enfim, outros motivos que poderiam justificar a saída do estoque. Com base nisso, nós vamos apurar o valor atribuído ao estoque final, calculando o custo médio do estoque, conforme nós havíamos
explicado ao discutir a questão da valorização do estoques. Então, aqui nós estamos calculando o custo médio do estoque inicial mais as compras. No nosso exemplo, nós temos 200 unidades e um custo total de 250 mil. Esse 250 mil é a soma do estoque inicial em valores, mais as duas compras em valores. Vejam que o custo médio inicial era 1.000, porém as compras do período tiveram um preço maior do que 1.000, o que fez com que o custo médio fosse elevado para 1.250 unidades monetárias. Então, com isso, nós vamos apurar o valor monetário do estoque final. Nós fizemos a contagem, chegamos à conclusão que existia 60 unidades, e cada unidade dessa está valorizada por 1.250 de custo unitário. Então, portanto, nós vamos ter aí um valor monetário de 75 mil de estoque final. E agora nós vamos conseguir apurar o nosso CMV, que é aquilo que a gente precisa para realizar a apuração do resultado dessa empresa. Então, contabilmente, olhando para o razonete, eu teria em valores um saldo inicial de 100 mil, realizei compras que no total estão aumentando o estoque em 150 mil, e eu sei que o estoque final é 75 mil. Então aqui é uma outra forma de visualização da fórmula da apuração do CMV. O CMV nada mais é do que o estoque inicial mais as compras e menos o estoque final, ou seja, é o crédito que precisa entrar aí nesse razonete para que o saldo final fique em 75 mil. E esse CMV, no nosso caso, vai dar um total de 175 mil. Então, 175 mil é o custo das mercadorias que estão sendo vendidas por 420 mil nesse exemplo. Esse é o nosso custo apurado daquelas 140 unidades que foram vendidas durante o período. Então, agora vamos completar os lançamentos contábeis deste exemplo. A primeira compra que a empresa fez aumentou o estoque em 87.500, portanto um débito, contra um crédito em fornecedores, uma vez que a compra foi a prazo. A segunda compra de 62.500 é lançada também a débito em mercadorias, também a crédito em fornecedores, uma vez que esta segunda compra também foi a prazo. Na sequência, nós registramos as vendas, e as vendas também foram realizadas a prazo. Então, há um aumento do resultado, um crédito na receita e um débito no ativo na conta de clientes. Eu tenho o direito de receber esses 420 dos clientes. E ao final do exercício, ao realizar o inventário físico, nós apuramos que o CMV é 175 mil. Então, esse CMV representa a baixa do estoque pela venda. É feito, então, um crédito na conta de mercadorias e um débito na conta de CMV. Então, com isso, o saldo final do estoque é 75 mil e nós temos condições agora de apurar o resultado desta venda, que seria apurado apenas calculando a diferença entre os 420 e os 175, que nesse caso dá 245 mil, ou seja, a empresa tem um lucro bruto, que é um resultado bruto com mercadorias, de 245 mil, porque ela está vendendo algo que para ela custou 175 por um preço de 420 mil. Então, esses são os conceitos fundamentais a respeito do sistema de inventário periódico. Conforme nós já dissemos, é um sistema muito simplificado. As empresas geralmente avaliam os custos e benefícios de implantação de um sistema de controle. Neste caso, ele normalmente é aplicado em negócios menores, em negócios mais simples. Por exemplo, um supermercado de bairro que consegue fazer um controle de compras e vendas praticamente visual, porque o supermercado é tão pequeno que não é necessário um sistema de controle mais sofisticado. Se você pensar num supermercado grande, já não dá para ter um sistema de inventário periódico. A empresa precisa ter um controle permanente até para poder tomar decisões gerenciais a respeito da situação do estoque. Como é que ela vai saber se determinada mercadoria está acabando, ela precisa comprar mais? Ela vai lá ficar contando toda hora? Não dá, né?
Supermercado pequeno, o dono olha e fala, tá acabando aqui o óleo, vamos comprar mais. Supermercado maior, as coisas já são mais automatizadas, os pedidos de compra, inclusive, em alguns casos, saem de forma automática. O estoque atinge um nível, o sistema dispara um pedido de compra para o fornecedor entregar mais daquela mercadoria que já está acabando. Então, esse sistema de controle permanente nós vamos ver na sequência, na próxima videoaula. Espero que vocês estejam gostando desses vídeos. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Obrigado.